Muito bem, meus amigos, eu sou o Lucas Valentim, você está assistindo Pingando Óleo, diretamente aqui da Estação da Luz. Olha o que eu encontrei aqui hoje, cara. Que é isso, que bom gosto, olha que clássico isso aqui, raríssimo. Hoje a gente vai contar a história desse carro aqui para vocês. Se você gosta do conteúdo do Pingando Óleo, clica no botão de se inscrever, assim você não perde nada disso daqui que eu tô trazendo para vocês. Pingandooleo.com, você encontra os nossos bonés. E se você compra boné, é óbvio que eu vou mandar adesivos para vocês de graça. Bonezinho feito com muito carinho pra gente espalhar a nossa paixão. Bom, meus amigos, Manuel, bom dia. Fazer bom dia. Muito obrigado por falar com a gente. Oh, que isso, muito obrigado mesmo aí pelo seu tempo. Te incomodar um pouquinho no evento aqui. Jamais. Não dá pra não falar que isso aqui tá chamando muita atenção aqui. E eu não sei nada sobre o carro e hoje a gente vai trocar essa ideia, eu quero entender. Manuel, primeiro assim, que carro que é esse? Esse é um Alfa Romeo que a gente conhece aqui no país como JK. Certo. Porque no início que estava entrando as montadoras aqui no país, o presidente Juscelino Kubitschek, ele fez um incentivo para que a Alfa Romeo emprestasse um modelo de automóvel para a FNM, que era a Fábrica Nacional de Motores, construir aqui no país, né? Legal. Então esse carro chegou aqui como sendo um FNM 2000, foi o primeiro modelo, né, que era um motor de 2 litros, né? Então tinha esse nome. Depois disso, o carro pegou uma fama de JK, não era o nome dele, que foi um apelido carinhoso que fizeram ao presidente, né? Por ele ter praticamente implementado isso para trazer o modelo, para ter um sedã fabricado aqui no país. Que legal. Porém, a Alfa Romeo emprestou esse modelo de carroceria para ser montado aqui no país. E o que acontece? É uma carroceria ultramoderna para a época, um carro que tinha um câmbio de 5 marchas, um motor de fluxo cruzado. Que motor que tinha? O motor era um 2000, que seria 2.000 cilindradas, né? Com carburador duplo, né? Fluxo cruzado, já vinha com freio a disco. Nossa, dianteiro, um belo carro! Isso. Freios a tambores traseiros de alumínio, então tipo assim, era uma inovação para a época, né? Legal. Então foi um carro que ele custava muito caro na época e como a FNM era uma estatal, era um carro até difícil de se comprar no mercado, né? Entendi. Então, mas foi um carro muito cobiçado na década de 60 para corrida, né? O pessoal adorava isso aqui para 1000 milhas Interlagos. Foi talvez a história que ocorreu nesse carro dele receber toda essa adesivagem de corrida, né? Como se fosse uma homenagem mesmo. Não, mas espera aí, deixa eu entender. Tá. Como que o carro veio parar na sua mão? Como você escolheu esse carro? Não, esse carro é o seguinte, eu faço algumas restaurações na minha oficina, eu sou você é mecânico restaurador, legal. E aí esse carro eu restaurei ele para um cliente todo original, tá? E quando eu entreguei esse carro para ele, dias depois esse cliente veio a falecer. Nossa. E nesse trâmite todo com a família dele, depois de alguns anos, eu acabei pegando o carro como parte de pagamento. Caramba. Só que largaram o carro parado no tempo, o carro apodreceu, enferrujou, entrou água dentro, água no motor. E aí eu fui obrigado a restaurar o carro novamente. Só que para fazer a restauração perfeita, ia custar muito, então eu acabei customizando ele como os carros de corrida de época, né? Para fazer algo diferenciado. Entendi. Porém, não mexi em nada da originalidade dele, estrutural, bancos, vidros, para-choque, continua tudo original do carro. Entendi. A única diferença é que hoje ele tem um motor do Alfa Romeo TI 4, né? Que é um motor de 2.300 cilindradas, com escapamento trabalhado, então foi isso que foi feito de diferente nele, né? Então é um carro que hoje, se quiser voltar ele ao original, é remover os adesivos, levantar um pouco a suspensão, ele volta ao que ele era original. Cara, tá fácil tá aqui, fácil, né? tá fácil. Então foi feito um trabalho sem estragar a originalidade do carro. Mas né? ó, vou te falar, cara, parece que ele tá muito mais agradável assim do que o original. né? Por isso, esse foi essa ideia, né? Ideia, como o original já tem vários, né? Então a ideia realmente era fazer algo fora do padrão de fábrica, mas sem agredir a carroceria do carro, sem corte, sem muita adaptação, entendeu? Entendi. Mas assim, muitos desses carros não tem, né? Você tá falando que tem vários, mas muitos não tem, né? A gente não vê muito disso. Não, são poucos. Se for comparar, se eu não me engano, foram produzidos, eu acho que 8.600 JK, se eu não me falha a memória. Nossa, na época. Então era um carro que era, comparado com frotas normais de automóveis, eram poucos modelos mesmo. Entendi.
Manuel, e essas rodas, cara? De onde vieram essas rodas? Essas rodas eram um jogo de roda esportiva de época mesmo que vinha nesse carro. Ela tem uma tala mais larga, mas você pode ver que é uma roda de ferro de época. Não foi nenhuma roda feita, trabalhada, nem nada. Nada então, adaptado, nada adaptado, era uma roda padrão. Os tambores de freio traseiro que você está vendo brilhando, eles são de alumínio, tá? Era uma coisa rara na época, justamente para resfriar mais os freios, para que ele tivesse uma frenagem melhor atrás. Por isso que elas estão polidas, né? Cara, que demais, Manuel. Agora, você deve ter se divertido colocando esses adesivos, né? Porque isso aqui tem muita coisa aqui, muita coisa, ó. Se depender dos patrocinadores, aí já foi tudo à falência, entendeu? Então, é uma coisa que a ideia foi justamente para reviver a história, né? Cara, porque é bacana, não é à toa que o adesivo desse eu até brinco com o pessoal no posto de gasolina, que eu preciso de gasolina azul e ninguém tem mais. É verdade. Entendeu? Então, foi mais uma forma de diversão. Esse símbolo que você vê aqui atrás, ó, é da Fenemê e existia uma escuderia da Fenemê que corria em Interlagos. Então tudo que você está vendo aqui existia na época. A própria fábrica dava o apoio e tinha uma equipe de corrida. Quando a Alfa Romeo assumiu a Fenemê, aí acabaram com essa área de competição. Porque tinha equipe de competição na década de 60, que chamava Escuderia Fenemê. Tudo aqui foi bem pensado na história, né? Do automobilismo, da história do carro. Agora, a mecânica original desse carro se perdeu ou você ainda tem ela? Eu ainda tenho ela guardada, motor, câmbio, tudo. Olha, então, que legal. A única coisa que tem que não é original, o motor e o câmbio do Alfa TI4. Apesar que a caixa de câmbio é a mesma do JK, não muda em nada. Daria certinho. Daria certinho, a mudança mesmo foi só no motor. É que como eu instalei o motor, acabei colocando o câmbio também, para já ficar um câmbio um pouco mais novo, entendeu? Mais confiável e mais confiável. E o resto é tudo original do carro, desde freio, a suspensão, tudo interior, ele tá todinho original nesse ponto, cara, né? Fantástico, que cor bonita. Essa cor saiu na linha? Essa cor é original do carro, tá? Original do carro. E como se diz, talvez não era uma cor tão agradável para um JK, o pessoal falava, mas para receber essa customização, acho que foi a cor que combinou mais com o carro, caiu né? como uma luva. Sem dúvida. Agora, me fala uma coisa. Você chega a participar de alguns eventos de pista, de track day com esse carro, porque esse carro deve ter um chão absurdo de pilotagem, deve ser uma delícia, né? Esse carro ficou pronto há 2 anos atrás, por conta da pandemia, esse carro está saindo da garagem pela primeira vez hoje. Ô louco, estamos estreando! Peguei a Via Dutra com ele, anda muito bem, porém eu vi com puta cuidado, porque está 2 anos sem andar, mas a ideia do carro foi só mesmo para trazer em eventos e saudar um pouco a história de época, né? Não foi o carro que eu fiz mesmo para pôr pra pista, mas se precisar, não vai abusar. Né? Se precisar ele vai, que ficou um puta motor, tá bom de andar, tá bom de freio, porque ele foi todo revisado. Nossa, mas não é a ideia seria mesmo só para expor, né? Ó, Manuel, vamos dar uma volta até Campos do Jordão agora então, vamos. Me leva aí, vai. Já tô cheio de peça reserva aí no porta-mala, se der algum problema a gente se vira, tá? Manuel, eu quero ver essa mecânica moderna aí, você pode mostrar pra gente, Posso, por favor? deixa eu abrir aqui. Cara, isso aqui é histórico. Pô, à vontade. Isso aqui é histórico aqui no canal, galera. Ó, se você gosta do conteúdo aqui do Pingando Óleo, clica no botão de se inscrever aqui para você não perder esse tipo de coisa aqui no canal, galera. É isso aí, ó. Manuel, super simpático, gente finíssima. Olha. Ó. Ué. Aqui é o seguinte. Isso aqui é um motor do Alfa TI4, então essa aparência aqui é a mesma do motor original desse carro. Onde está a diferença? Esse carro já vem com 4 carburadores, esse motor, e ele é um motor de 2.300 cilindradas. O original era 2.150. Esse carro começou no início com motor de 2.000. Depois, na década de 60, entrou 2.150. E esse motor só chegou a sair no Alfa Romeo 2300, que foi o substituto desse carro aqui no país. Então eu quis colocar essa mecânica porque é o mesmo motor em si, mas por ter uma cavalagem melhor, essa carburação, então ele ficou bem afinado para andar, porque esse carro ele é muito bom de suspensão, de andar. Nossa, então acho que merecia um motor melhor, tá? Agora, por que ele tem esse aspecto de motor em V? Ele é em linha ou em V aqui? O que acontece? É um motor em linha, porém ele tem um cabeçote de comando duplo e ele tem um sistema de fluxo cruzado, que ele tem a entrada de admissão pelo um lado e a saída de escape pelo outro. Então ele dá esse aspecto, essa aparência de um motor V8, de motor em V. Mas é um motor em linha normal, tá? Que demais. Ali é Weber, né? São Webers, né? Que é Brosol e hoje Brosol e Weber é um fabricante só. Então na época vinha com os carburadores Brosol, que hoje é o mesmo grupo, né? Nossa.
Nossa, Manuel. E a única coisa que recebeu a mais, aí eu coloquei uma ignição eletrônica, né? Tirei o sistema de platinado, que é um pouco mais confiável para usar. Fora isso que você está vendo aqui, era original do JK, era isso aí mesmo. Que legal. Tá? Esse tá câmbio manual? Câmbio manual, original, sempre foram câmbios manuais esse carro aqui. Até 67 o câmbio era na alavanca, depois o câmbio foi pro assoalho, tá? Quantas marchas tem aqui? 5 marchas. 5 marchas mais a ré. Que Então, carro gostoso, era um carro que cara. para a época era exclusivíssimo, uma caixa de câmbio de 5 marchas, sendo que imagino. a maioria dos automóveis era tudo 3 marchas, né? Imagino. Isso é maravilhoso. Meu Deus, cara. Que joia. O que ele usa de... É tração Traseira. traseira? O que tração tem de traseira. diferencial? Não, o diferencial é o original do carro. Original. Do carro. Então a mudança mesmo foi só feita no motor. Até mesmo o câmbio é igual o anterior dele, entendeu? Entendi. Bem confiável, né, Manuel? Confiável. Pra É assim, rua, pra pista, Puta. pra estrada. pela revisão que esse carro recebeu, ele está com motor novo, freios novos, suspensão em ordem, então todo carro italiano sempre tem uma surpresinha de uma coisa ou outra, mas está não, confiável, não vamos está falar mal de confiável. carro italiano Não, hoje, mas não, isso cara. que é o prazer, aquele carro que te dá uma adrenalina para você sair com ele. Então Imagino, é um carro que tem coração, a gente diz, né? Nossa senhora, olha essa fotografia aqui, gente. Dá uma olhada nessa saída aqui, meu amigo. O que tem de abafador nele, você sabe? Só tem um pequeno abafador JK no centro. Legal. Se tirar ele, aí ninguém aguenta o barulho, Aí é porque muita sem coisa. ele já está com muito barulho. Que legal. E a ideia do escapamento aqui na época, na lateral, é até uma história engraçada. Os carros de antigamente tinham escape aqui para que o piloto conseguisse ouvir o som do motor e afinar o motor. Por isso que os Olha escapes eram curtos. só que legal. Não para dar mais potência, era para que o piloto pudesse estar antenado com o som do motor. Por isso que os escapamentos eram feitos aqui na lateral da porta. Então eu quis fazer o mesmo para Entendi. retratar a história de época, né? Tão importante a gente estar conectado com o carro, né? No momento Isso, de pista, né? Pra isso. gente entender Aham. o que está acontecendo. Sem dúvida. Agora, você pode abrir a porta aqui pra gente ver o interior? Aham. Olha só! Meus amigos, delírios automotivos aqui pra você. Olha, Ave Maria. E você vê que é um carro que, além dele ter um ar esportivo, ele tinha um conforto Uma classe. absurdo, uma classe para época. Classudo, Esse né? carro ele só foi perder mercado depois, quando chegou os Galaxy, os Entendi. Dodge, porque já era outra pegada. Entendi. Mas esse carro era o conforto que ele tem, a maciez de andar, de suspensão, o conforto atrás. Nossa, Então, um é um projeto carro- muito isso. bem resolvido. Um carro né? já tinha banco reclinável na época, né? Ah, Coisa legal. rara na época, então... Nossa, Manuel, que demais, cara, que demais. Até aqui, você caprichou nos adesivos, hein, cara? Precisava ter algo, né? Caprichou nos Acidente adesivos. acredito que não vai acontecer, mas precisa Não, saber o sangue aí, Não tá? vai mesmo, caprichou demais. Tá. Agora, vamos fazer o seguinte, você pode dar partida pra gente ouvir Posso. um pouquinho, por Aham. favor? Ai, galera, isso vai ser louco, hein? Você nota que ele falha um pouco embaixo, esses carburadores foram limpos há 2 anos atrás. Caramba, E o carro verdade. ficou parado. Então, tem algum giclê de baixa que está sujo, então eu vim de Guarulhos para cá, ele está embolando um pouquinho. Entendi. Mas o motor é liso, por isso que você vê essa fumaça preta, isso é excesso de Com combustível. certeza, claro. Então é tudo que um carro carburado, infelizmente, acontece. Parado, pouco uso, ele vai apresentar algo. Você injetaria ele? Não, de jeito Não, nenhum. né? Acho que a história do É carro isso aí. é isso, entendeu? Isso aí. É onde talvez o piloto na época sentia o carro na mão, sabia como corrigir. É diferente do que tem hoje, né, meu? Legal. Não desmerecendo a tecnologia de hoje, que é maravilhosa, mas eu Claro. acho que de época, eu acho que era isso aí e acabou. Manuel, belo... O piloto é Manuel e João Vitor, o filho dele, entendeu? Manuel, é o seguinte, você tem outros carros? Eu Espera sou só um pai. pouquinho, por favor.
Manuel, qual Oi. outros carros que você tem lá, os antigos que você tem, que você gosta? Olha, eu tenho vários carros, então... Opa, até vários carros? Vários carros. Eu então, vou me convidar para ir nessa garagem nada aí. raro, mas são coisas históricas também, tá? Que Então legal. só uma hora você estando lá para conhecer, mas tem muita coisa legal. Posso pegar seu contato e a gente Sem marcar? problema nenhum. Então tá bom. Ó, Então, Manuel, beleza. parabéns. Obrigado, Parabéns obrigado. pela estreia aí de Obrigado. volta do carro. Muito bom gosto. Não, obrigado Muito mesmo. divertido. Vai fazer um sucesso absurdo hoje Tá joia. aqui. Não, obrigado. Obrigado Grande mesmo. abraço aí, Manuel. Valeu, Valeu, obrigado. um abração. Legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nasceu time, ô,